Livro de Atos, capítulo 23. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam de pé disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, e levantando-se os escribas, que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. E na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado e disse: Tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Havemos-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele, e antes que chegue estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse: Conduz este jovem até o tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxessem este jovem a ti, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e levando consigo à parte, perguntou-lhe em particular: O que tu tens para me contar? E ele disse: Os judeus concordaram em pedir-te que amanhã leves a Paulo para o conselho, como se quisessem perguntar algo mais estritamente a seu respeito, mas não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens o espreitam, pois eles juraram debaixo de maldição não comerem nem beberem até que o matem, e agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a nenhum homem dissesse que lhe havia contado aquelas coisas. E chamando até ele 2 centuriões, lhes disse: Preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros e 200 lanceiros na 3ª hora da noite, e providenciai animais para Paulo montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta desta maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus e, estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles.
e percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E havendo-me informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Então os soldados, como lhes fora mandado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório da Herodes.